Ida? Tudo bem, lindona? Estamos aqui ao Estamos. Então, vivo. que bom que a gente não faz live, né? Exatamente, a gente precisa Fazer repetir. pelo menos uma por mês. Eu estava conversando com a da semana passada, a Kátia, né? Que ela Aham. trabalha com currículos. Ela prepara, ajuda as pessoas a preparar currículo. É bem legal a live dela. E aí a gente estava pensando em fazer uma live por mês. Aí se pegar uma pessoa por mês para fazer uma live por mês, cada uma faz uma vez por mês, mas no final das contas todo mundo acaba, sabe, trocando, compartilhando. Achei bem interessante. Eu estou pensando em fazer isso. Até porque é mais assim, fazer live junto é bem legal, né? A gente troca ideia, Ai, bota um pouco da sua exato. família também, que tem hora que a gente não conversa. A gente, assim, é tanta correria quando você vê, acabou, a semana acabou o mês, só fala um oi aqui no WhatsApp, né? Mas, pessoal, a gente está Passa dando muito continuidade, rápido. tá dando continuidade aqui às nossas lives do mês de março, tá? Aqui tem audiência tanto da Gisele quanto a minha audiência. Eu vou me apresentar primeiro, aí depois eu passo a palavra para você, aí Ok. você se apresenta. Tá calor aí também, Minas Gerais? Aqui tá calor e eu tô assim, né? Tô transparente. Eu liguei a luz bem aqui na frente, não coloquei filtro, tá, gente? Ah, Ó. tá linda, tá linda. De vez em Não, quando tem uns pedacinhos de galinha aqui, ó. Ó, Deus, ó. Revelando a idade da gente. Moreno não Vamos que aparece, vamos. não. Moreno não fica velho, não. Olha, só descendente de índio, preto, fica velho, não. Aqui, ó, Não, você tá aí. Tá na praia aí, né? Fica toda moreninha. tô na Aqui praia. Quando eu em não tô na praia, BH, fica verde, né? Quando eu não pego o sol, fico meio esverdeada, assim. Mas olha, aqui em é um BH não, é prazer. só chuva. Ah, mas Hoje estava com chuva ah, aqui. aqui não, aqui tá um calor, 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 calor. Mas olha, seja bem-vindo à nossa live, tá? É um prazer enorme ter você aqui. É nossa parceira também de negócio, né? A gente trabalha junto em alguns projetos, é bem interessante. Quero que você conte tudo isso pra gente. Pessoal, meu nome é Imaculada Souza, eu sou coach de carreira e negócios, trabalho a maior parte do meu tempo em casa, é o home office que a gente trabalha, né? Faço sessões de coaching para desenvolvimento de habilidades e competências de líderes e empreendedores. Eu tenho focado muito no mercado de agronegócio, tenho trabalhado bastante com o pessoal da roça, pessoal de fazenda, né? Pessoal de revendas agro. E a intenção é aqui nas nossas lives compartilharmos as nossas experiências, tá? A gente sempre tem o que aprender, né, Gisele? A gente não está aqui para ensinar nada. A gente está aqui para compartilhar aquilo que a gente rala para aprender, Exato. certo? E que as pessoas não vão ter acesso em lugar nenhum, praticamente. Às vezes, na empresa, se a empresa tiver uma cultura mais humanizada, às vezes na escola, se existirem projetos pedagógicos, né, projetos que visem uma educação emocional, uma educação comportamental, que são raras as escolas, os estados que têm esses projetos aplicados ou a alunos ou a professores. O ideal era ter para todo mundo, mas a gente vem aqui para compartilhar, né? Compartilhar essas informações. E o nosso roteiro hoje é conciliar essa vida de sucesso com bem-estar. Porque nós, mulheres, principalmente no nosso mercado de trabalho, a gente sofre muita retaliação, muita perseguição, às vezes assédio, né? Não vou dizer como não sofre, não, mas tem uma tendência maior que as mulheres sofram mais para alcançar o seu espaço no mercado de trabalho, isso é fato, certo? Então, eu sou Imaculada Souza e eu vou passar a palavra para minha convidada, que é a Gisele Alves, lá de Belzonte. Para falar, menina. Terra do pão de queijo com Ah, café. Né, gente? delícia! Delícia! É. Olha, uma ótima noite para todos e todas que estão aqui. Obrigada pelo convite, né, Imaculada? Eu fico muito à vontade, porque a gente já trabalha junto, né, há algum tempo. Eu te admiro demais como profissional. Falo, gente, quando eu crescer, eu quero ser assim. Coisa Oh, linda. meu Deus do céu, você já é. Competente, extremamente competente, capaz, maravilhosa. Obrigada. E eu trabalho como coach de carreira para mamães. É o meu foco. Eu Mães, vou explicar um pouquinho. explique. Exato. Claro que as mulheres também, né? As mulheres que não são mães, a gente ajuda também, mas a gente precisa conversar aí com uma linguagem para um público mais específico, para a gente conseguir tocar aí o coração dessas mamães. E falar de carreira para mães é falar da minha própria jornada. Às vezes, a escolha profissional que eu fiz, ela tem uma conexão com a importância
que eu dou a maternidade e com a necessidade, o interesse de construir uma carreira que me permitisse conciliar a maternidade, carreira, o cuidado da família e ter esse bem-estar, qualidade de vida, mas também poder ajudar as pessoas através do que nós fazemos. E isso nós fazemos, né, Imaculada? A gente consegue perceber a diferença das pessoas quando a gente aí está aplicando os métodos, as ferramentas, e isso a gente faz assim com todo o nosso coração, e a gente consegue ver o resultado disso na vida das pessoas. Então, sempre busquei isso. E falar de carreira para mamães é falar sobre usar o potencial, as habilidades que elas têm, para que elas tenham sucesso na carreira, para que elas cresçam, se desenvolvam, para que elas usem o que têm, para promover mais qualidade de vida, para terem mais satisfação profissional. Sim. Então, as mamães aí estão insatisfeitas com o trabalho que têm. Eu não quero mais continuar onde eu estou. Tem pessoas aí que não são empreendedoras, mulheres, né, mamães, e que elas querem sair aí de CLT para empreender, por exemplo. É um salto, é uma outra situação. Enorme. Tem mulheres que decidiram empreender com a cara e com a coragem, mas estão naquele início ainda, né? Estão assim, engatinhando. É o que a gente fala daquela mentalidade de empreendedora amadora para aquela empreendedora profissional para se tornar uma empresária, né? Então, Exato. existe aí um caminho. O caminho que tem que ser seguido, né? Exato. Então, para ajudar a fazer mudanças com mais segurança, para tirar um pouquinho aí do medo, né? Porque às vezes a gente olha tanto para o que pode dar errado que a gente não vê o que pode dar certo. Os recursos que essas mamães, essas mulheres têm para dar conta, sim, de uma nova carreira, para fazer mudanças significativas, para ter bem-estar, para, de repente, ter mais tempo livre, tempo de qualidade. Não quer dizer que vai trabalhar menos, por exemplo, se tornar uma empreendedora. Uhum, Isso é ilusão, uhum, né? uhum. Mas é poder pensar num caminho possível para essa mulher, para essa mamãe, para que ela consiga aí realmente não só sobreviver, viver de apagar incêndio, mas ter uma vida que realmente ela se sinta satisfeita de estar construindo, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Paralelo a isso, a gente trabalha, quando trabalha carreira, trabalha desenvolvimento de gente, de talentos, né, Imaculada? E aí a É. gente trabalha gestão de pessoas, trabalha desenvolvimento de líderes, trabalha desenvolvimento de equipes. E aí eu faço parte de uma equipe multidisciplinar aqui de BH, onde a gente também atua em escolas, porque antes de eu fazer essa carreira, comecei como professora, Uhum. muitos anos dando aula, seja na comunidade e também na educação infantil. Então, é todo esse universo ah, da educação, então acabou, né, unindo o útil ao agradável, a gente entra aí também nas escolas, fazendo esse trabalho aí, desenvolvimento da coordenação e da equipe. Está sendo muito Fantástico. inovador, né? Está sendo um desafio que eu sei que a gente escreveu isso lá atrás, em 2022, não foi que a gente começou demorou ainda, o pessoal muito E, ajustado, não sei o quê, toda aquela coisa de paradigma para ser quebrado, né? E você está aí na luta, que eu sei. exato. Estamos aqui, desbravando o caminho, como você falou. É isso aí. É isso aí. E hoje nós estamos aqui, né, para compartilhar aprendizados. Para compartilhar. E aí, assim, eu vejo que muitas mães. O que acontece? Ser mãe não é fácil, né, Gisele? Você tem quantos filhos? Eu tenho um casal, a Stephanie e o Samuel. Tem um casal. Eu tenho um filhinho só, né? Ele já tá com 24 anos, mas ele já foi neném. Ele já saiu da minha barriga, ele já foi bebê, já teve 5 anos, já teve 10. E eu me lembro que na época que ele era pequeno, eu trabalhei numa grande empresa na época, eu ficava sufocada, porque eu tinha que deixar ele na creche, antes da creche abrir praticamente, poder pegar o ônibus da empresa, que era uma mineradora. E depois, quando eu voltava, eu pegava ele na creche. Às vezes, você pode contar com alguém da família para te ajudar, que é aquela questão do suporte, né? Mas nem sempre você tem alguém da família. E aí, eu me lembro que quando eu saí dessa empresa, que era um projeto que eu fiquei nele, eu falei, não quero.
eu quero cuidar do meu filho. Porque, às vezes, não tinha ninguém para buscar. Aí eu ficava me esperando e eu ia correndo, era um estresse tão grande, e ele chorava e meu coração ficava dilacerado, porque, gente, ser mãe é muito diferente. Quem não é mãe, não é pai, e quem é dono de empresa, né? Que às vezes acontece, o dono de empresa, você sabe disso. Eles direcionam a entrevista para saber se a mulher quer ter filho, sabe? É uma entrevista, é um preconceito velado. Isso é muito complicado, muito complicado. E eu optei por fazer isso, você está falando. É, cuidar das minhas coisas, né? Mexer no computador. Na época eu não era ainda quem eu sou hoje. E eu lembro que eu ralei pra caramba, porque sozinha, mãe solo, como diz a minha advogada que fez coisa comigo, é mãe solo, não é mãe solteira, mãe solo, sozinha, mãe solo, trabalhando em casa, que na época nem existia isso de home office, e fazendo serviço de informática, e dando aula particular de informática, é, você tem que pagar o preço. A mãe que quer ser empreendedora para ficar junto dos filhos, ela tem que entender que ela precisa desenvolver as forças dela. As forças, o comportamento, competência. Ela tem que virar cascadura, não é? Sim. Para aguentar. Ah, é. E a gente dá conta. Dá, O que eu dá. falo é porque, assim, a, tem uma série de questões aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Sim. mas isso que a Imaculada falou é a desenvolver, se desenvolver para desenvolver o seu negócio. Esses dias eu disse para uma querida o seguinte, falei, olha, antes da gente liderar o nosso negócio, a gente precisa liderar a nós mesmas. Sim. Ah, então a gente tem que ser perfeita? Não é sobre perfeição, é sobre se abrir para desenvolver, crescer e ser a pessoa ideal para o seu negócio. Então, hoje aqui, né, nós vamos falar com foco nessa questão do empreendedorismo, do negócio, que é uma carreira empreendedora, é um desafio, é um estilo de vida, né, como a gente ouve. Então, assim, essa mulher ela vai ter que entender que ela vai precisar desenvolver habilidades, uma mentalidade, uma série de questões aqui para ela ser a pessoa que vai sustentar, do ponto de vista aí de construir a base do negócio dela. Uhum. Então, vai ter que ser uma aluna, uma aprendiz da vida, dos processos ali, da rotina, das interferências diárias. Nós Abrir a vamos falar um pouco cabeça. exatamente. Vai ter que abrir espaço aí na mente para um novo universo. E Uhum. estar disposta a aprender, a crescer com o processo, né? Uhum. Isso tem muita relação com essa questão do bem-estar, que nós vamos falar aqui. Uhum. Ah, tem a ver com a mentalidade também, com estar pronta para mudar, para desconstruir e construir, Sim, não sim. é? Isso aí é parte também do empreendedorismo. Uhum. O bem-estar, a gente até. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão de o que é bem-estar, né? O que é bem-estar. Aí tem o livro da psicologia positiva, que é bem interessante, que eles falam que é você se esforçar em ter uma vida boa. Agora, o que é ter uma vida boa? O ter a vida boa que é o mais complicado de explicar. É simples e ao mesmo tempo complicado. Porque nós complicamos as coisas. Nós que complicamos a nossa vida, na verdade. E quando ele traz exemplos, que eu não vou falar, porque você deve falar sobre isso no bem-estar aí, você olha assim, caraca, mas é só isso. Aí ele fala, é só isso. Você que complica a vida achando que tem que fazer mil malabarismos para ser feliz e para ter bem-estar, né? Exato. Então, entender os pilares do bem-estar é muito importante. Você trabalha aquela ferramenta do índice de positividade? Eu adoro ela. Pois Eu é, ela para uso, mim, ela é assim, ela abre caminho, sabe? Para mim, cada ferramenta é especial, que a gente trabalha com a Tetra System, e minhas ferramentas, para mim, elas são mágicas, né? Essa índice de exato. positividade, ela detecta na pessoa coisas que ela nunca tinha pensado na vida dela. E traz ela para reflexão. Isso eu acho muito fantástico. Mas deixa eu parar de falar, que influente está atacado, pode falar. Essa questão do índice de positividade, eu usei no programa, inclusive de gestão do tempo, né? Que aqui a gente vai falar um pouco sobre Uhum. isso também.
E ali a gente mostra para a pessoa o índice dela e ela percebe assim, poxa, por quê, né? Por que que tá nesse nível, nessa porcentagem? Por que que eu não sou mais feliz? Por que que eu não sinto realmente esse bem-estar? O que está faltando para que essa pessoa seja mais feliz? E aí você começa a dar opções para ela de incluir coisas na agenda que não tenha relação só com a obrigação, com o trabalho. Inclusive, como um ponto positivo, para a gente ter mais energia, para aumentar a Sim, produtividade, para aumentar a nossa capacidade de lidar com as pressões diárias de um negócio. Então, assim, realmente abre a mente da pessoa para ela conseguir compreender. Talvez, assim, ela tenha algum tipo de sensação, mas ela não consegue ver que está faltando alguma coisa ali no dia a dia dela. não. Poxa, e às vezes uma coisa tão simples, incluir uma experiência positiva, simples, como ter um lazer aqui em casa, de vez em quando eu mostro lá no Stories as minhas plantinhas aqui, né? Aham. Eu estou aprendendo a ter esse hobby, a desenvolver, porque desenvolve algumas coisas, algumas habilidades, a gente sempre está pensando de maneira intencional, né? Mas Uhum. ali, a experiência de ver crescer uma planta, ela traz essa sensação positiva, pelo menos para mim. Cada um aí pode ter suas experiências positivas, né? É, Com coisas bem pets simples. também, né? Pets. Até tem algumas, eu estava vendo alguns filmes e vendo algumas coisas interessantes. Tem pessoas que estão criando grupos de tricô, crochê. Aí tem o pessoal de artesanato, tem o pessoal da Exato, pintura. Essa exato. conexão com a arte, essa conexão com a arte de apreciar o belo, né? De apreciar assim as coisas simples. Isso aí, gente, é virtude. É Para quem virtude. Isso aí gosta, eu é. brinco. Essa questão do artesanato, para mim, eu corro disso, eu não gosto de jeito nenhum. Eu também tenho Mas o facilidade que acontece? eu Mas vou nunca para eu música, tentei. vou para música. É, música, já sempre gostei muito de música também. Então, assim, para a gente pensar um pouquinho no contexto antes de entrar aqui, Hum, em como, né, conciliar, a gente precisa pensar sobre essa questão do que é sucesso e do que é o bem-estar. Aqui, a grosso modo, se a gente for olhar no dicionário, a gente vai ver uma explicação ali. Se a gente for olhar na psicologia positiva, também vai ter aí a sua explicação. Se a gente for pegar o dicionário, que é estado de satisfação plena das exigências do corpo e do espírito, hum, bem-estar, por exemplo. hum, Sucesso, a sensação de segurança, conforto e tranquilidade, né? Que a gente está falando de bem-estar e sucesso. Mas também isso pode ser muito relativo, dependendo da percepção da pessoa. Porque hum, talvez o que é sucesso para mim? Talvez não seja o mesmo do que é sucesso para a Imaculada ou para quem está aqui nos ouvindo. sim. Ah, talvez a minha ideia de sucesso para o outro seja um terror, seja um anti-sucesso, entendeu? Uhum, Seja um fracasso. E a questão do bem-estar, o que que é bem-estar? Eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter uma vida sossegada, você quer ter esse estilo de vida como no empreendedorismo? Como é que é essa realidade na cabeça das pessoas? As pessoas terem uma definição clara do que é sucesso, do que é bem-estar para elas, o que que elas querem estar vivendo, que faz com que elas se sintam bem, felizes, em paz com elas mesmas e com a rotina. O que que precisa acontecer para demonstrar, poxa, eu alcancei esse sucesso, né? Eu tenho esse bem-estar, eu estou conseguindo equilibrar isso na minha vida e está tudo certo, as coisas uhum, estão seguindo. Porque para mim, por exemplo, o que que é sucesso no trabalho, na carreira? Sucesso para mim é saber que eu estou crescendo como ser humano, como mulher, eu estou aprendendo enquanto eu trabalho, é saber que eu tenho liberdade de tempo para estar com os meus filhos. Então, essa isso. questão de empreender, de estar em Então, home office, boa. né? Então, para mim, eu posso estar ganhando milhares de reais em CLT. Sim. Se isso significa que eu vou ficar 10, 12 horas fora de casa, para mim não é sucesso. Não Uhum, importa se a gente vai trabalhar mais, mas desde que tenha liberdade de tempo, de modo que eu possa parar e ir numa reunião da escola, de modo que precisou levar no médico, eu posso levar. Eu posso estar na hora do almoço com eles.
Então, essa escuta, essa conexão de perceber o que está acontecendo, isso para mim é sucesso enquanto mãe, Sim, de sim. poder, de poder estar muito conectada ao propósito. Então, por que que eu faço o que eu faço? Essas tarefas que visam apenas o resultado financeiro desconectada de sentido, para mim é um insucesso. Então, o sucesso está ligado a essa questão de eu fazer algo com um propósito, com uma intenção. Sucesso para mim, olha só. Talvez Isso, sucesso para outros seja poder ir todo ano em Dubai, né? Dirigir a lancha. amiga. É bem que eu queria. Bem que eu queria ir para Dubai. Ó, Aqui, ó, ninguém dispensa, né? Claro que não, coisa boa a gente não ó, dispensa. é só mandar Mas, mensagem, acesso estrelas que eu dentro. o que que acontece? Então, a gente precisa ter clareza disso, o que que é sucesso para gente, o que que é bem-estar. Assim, né, tá? Por Sim, mais que a gente tenha uma explicação, mas o que que é e é isso para a para mim, pessoa? né? O que é sucesso para mim? É, sempre no coach tem esse detalhe. Quando você pergunta para a pessoa assim, olha, a gente vai fazer o coach, são 3, 4 meses. Qual que é a sua expectativa? O que que você espera ver daqui a 4 meses, né? Aí você fala assim, eu quero ter sucesso. É sério, a maioria das respostas é ou eu quero ser feliz, certo? E aí Sim, que entra o que é sucesso para você, né? O que é felicidade para você? O que é estar tudo bem? Porque você tem que ter algum parâmetro para medir se tá bom ou se não tá bom. O que, que pode estar bom para Gisele hoje, para mim pode não ser bom. E tá tudo bem, exato, tá exato, tudo bem ser diferente, né? É tudo bem nós exato. termos essa é, esse padrão, né? É padrão, mas não é padrão. Tá faltando a palavra, mas você entendeu o que eu quis falar, né? Você entendeu? A gente tem um É, referencial com base em estudos referencial, científicos, isso. Tem que ter né? um A gente tem referencial. as explicações, mas ainda assim, por mais que a gente explique, a pessoa ela tem lá no fundinho uma expectativa que ela desenvolveu na vida. Tem, lá no fundinho tem. Tem. Isso E é é de isso. entender. E é interessante que algumas pessoas não sabem responder. Não, Custa a maioria dar tem uma resposta. dificuldade. A Ela maioria demora para exato, responder. Por exemplo, você falou o negócio de você cuidar das plantas, você cria momentos alegres, né? Que a psicologia exato, positiva fala disso. Quando a gente fala no nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Comportamento, fala assim, ó, que você vai melhorar, como você vai melhorar, porque isso tem que ser para desenvolver o seu comportamento. Aí tem um pontinho que era assim, como você vai celebrar o seu desenvolvimento? A pessoa, hã? Celebrar como? exato. A gente não tem hábito de celebrar as Não, pequenas vitórias. A gente tem exato. vitória todo dia, que você supera um obstáculo, que você vence uma tristeza, que você vence uma procrastinação, que você vence uma crítica. Tudo isso, gente, é muito importante no nosso aprendizado. Exato. E isso torna a vida mais leve. Isso também tem a ver com bem-estar, né? Você reconhecer ali todas as conquistas. Algumas pessoas vão valorizar isso mais do que outras, mas o fato é que a gente está atenta e atento, né? O que está acontecendo ao que a gente está construindo no dia a dia é um processo. O sucesso começa quando eu começo a construir esse sucesso, ou quando eu tomo consciência de que eu estou construindo isso. Não Sim, necessariamente é quando eu chego nesse resultado esperado. É o próprio, porque a gente não chega lá sem esse processo. E é o processo que vai fazer a diferença. Então, sim. a gente, vamos pensar nessa questão do negócio, né, de empreender. Poxa, empreender é uma escola. Você começa com uma semente, com uma ideia. E empreendedor dá-lhe ideia, né? Porque ideia pipocando para todo lado. É isso aí. Então, é maravilhoso, assim. Mas começa com uma semente. Semente. Quando a gente planta uma semente aqui em casa, eu planto alguma coisa assim, começa do zero. Meu Deus, até que aquilo cresce, vira uma planta e que começa a dar fruto. Aí a gente percebe o quanto a gente não foi treinado para esse processo. Processo. Não, não Para foi. espera, para semear sem ver colheita. Não é que a gente não vai ver colheita, porque existe o Tem tempo prazo, para tem. cada semente, tem o tempo da colheita. Tudo a ver com empreendedorismo, né?
tudo Então, aquilo. você pega uma ideia. Essa ideia ela tem que ser do planeta Terra. Ela tem que ser realizável. E Então, aí você começa a colocar ela em prática e começa a ver se faz né, sentido. tem que ser atraente também para a pessoa, tem que ter um prazo, porque o nosso cérebro, ele sabe quando você bota uma meta que você nunca vai conseguir, tá? Você fala assim, ó, daqui a um ano eu quero estar falando 10 línguas. Ele olha para você e fala, tá bom, não sabe falar nenhuma, Tá bom. falar 10 línguas, presta atenção. Tá disposta a pagar o preço? Agora, se você coloca isso no planejamento, não, todo dia eu vou estudar 1 hora por dia de cada idioma, ele fala, bom, aí eu já estou começando a Ah, entender. Fica eu tô realizável. pensando. Pode É, ficar difícil, mas não fica impossível se eu pagar o preço, que é esforçar o mínimo. Ah, não, mas eu não quero falar fluente. Eu quero só saber falar no mínimo os cumprimentos normais, saber o que é um palavrão para não passar a pagar mico, né? É só isso que eu quero saber. O cérebro fala assim, bom, aí ela já dá conta. Tá mais fácil para exato. ser um ano só. Agora, se quiser falar, tem um tempo de assimilar toda aquela cultura. Não é só aprender o idioma, é a cultura, né? Então, às Exato. vezes, o empreendedor, ele é imediatista. Às vezes, não. A maioria das vezes, ele é imediatista. Ele acha que ele vai ter ideia agora, ele vai plantar e amanhã vai ter plantinha lá, já com a folhinha. Gente, é igual ensina na escola, para colocar o feijãozinho no algodão, que é um exercício, Sim, né? De paciência. exato. A É escola isso. ensina isso, não é isso? E a gente tem também, dos anos para cá, Gisele, não sei, você deve ter percebido isso. Alguns ensinos médios, alguns, eles estão promovendo empreendedorismo. Isso é muito legal. É do que? De uns 5 anos, 6 anos para cá, né? E É, fazendo eu vi recente agora, não tinha isso. não, não tinha, não tinha. Eu acho isso incrível. E tem também o Sebrae, o Senac, o Sim, Senai, Senar e cursos várias fora. instituições que estão estimulando, porque eles sabem que se não estimular isso agora, como nossa geração não teve isso, nós temos uma dificuldade imensa, imensa. Imensa, imensa. Mas E os outra, jovens, no futuro, não vão ter tanto. Eu acredito que não, mas ainda estão muito imediatistas. sim, porque agora a gente tem uma geração querendo empreender, né? Querendo um pouco, na verdade, assim, querem um pouco mais de liberdade, Sim, né? Querem ter essa sim. liberdade Qualidade criativa, de liberdade vida. exato. Querem desfrutar da vida, porém não têm a maturidade ainda para poder lidar com esse processo, né? Aí precisa da experiência de quem passou por isso, né? Então a gente tem a teoria, tem a experiência e tem essa abertura para lidar com esse mundo do empreendedorismo. Porque senão a gente vai nadar, nadar e morrer na praia, né? Estimular isso é estimular um estilo mental para viver, É uma. para lidar com o inesperado, para lidar, né, ter mais flexibilidade, para entender que não há estabilidade. O mercado ele não vai nos dar estabilidade. Ah, eu vou passar num concurso, ok. Concurso para quem quer essa segurança. Mas fora disso, você vai entrar numa empresa, quem garante que você vai ficar ali até aposentar? Hoje em dia, Tão você não tem. difícil, cara. Esses dias eu fiquei sabendo de um amigo nossa família que sempre trabalhou como vendedor, essa é uma vantagem importante, e foi mandado embora. Ele deve ter mais de 45, deve ter quase O 50, não mundo sei. cai, E eu fico assim, hã? o mundo cai. Imagina, né? Aí eu falei assim, graças a Deus que ele tem expertise com vendas, porque o mercado carece de vendedor com experiência e ele sempre trabalhou muito nessa área, bacana, né? Ele dá para conseguir uma oportunidade. Então, assim, aqui o que a gente vai fazer é tentar pensar um pouquinho em como. Como então a gente consegue conciliar essa busca por sucesso? Vamos pensar em sucesso como crescimento profissional, né, esse desenvolvimento aí do negócio. E como é que a gente concilia aí essa questão da busca pelo sucesso com o bem-estar? Aqui a gente poderia dar N dicas, N dicas. E quando você me chamou aqui para essa live, eu fiquei pensando, falei, gente, o que que a gente pode falar de relevante aí para sua audiência linda e para a minha também, né? Que pode ser aquele pilar essencial. Gosto muito de falar de fundamentos que podem ser replicados por qualquer pessoa. Uhum. Ao invés da gente
falar daquelas dicas que dá para você, não dá para mim. É claro que a gente inclui essas particularidades, a gente precisa disso, né? A gente fala Uhum. muito sobre estilos de comportamento, perfis comportamentais, pessoas certas nos lugares certos pelos motivos certos. Então, as pessoas elas precisam entender do que é que tem nela, que é só dela ali, que torna ela o ser humano que ela é. E Porque torna quando a o gente ser faz humano isso, especial, né? O ser humano único. Não existe ninguém igual a ninguém no universo. exato. Quando a gente olha para as nossas particularidades, fica muito mais fácil a gente promover esse bem-estar, essa qualidade de vida que a gente busca. Porque Uhum. a gente quer se sentir bem, satisfeita, a gente quer ser feliz com o processo. E a gente vai conseguir fazer isso quando a gente inclui essas particularidades no nosso dia a dia. As Uhum. pessoas que usam suas habilidades, as pessoas que usam suas preferências comportamentais, ah, são pessoas mais felizes na vida, mais satisfeitas, né? Isso já tem comprovação científica, a gente Comprovação trabalha científica pela neurociência, o né? tempo E todo própria com isso, exato. a psicologia positiva, do flow. Quando você Sim, faz, exato. você está usando o que você tem de melhor, você se sente mais feliz. É isso, é isso. E eu e Imaculado, nós sabemos o que é isso, né? Uhum. Eu falo de Caso mulheres experiente, satisfeitas. a gente sabe. Exato. Agora, eu sempre falo isso, não é questão de vida perfeita, é vida possível. Não existe. Vida possível é desfrutar da vida enquanto se caminha. É Vida isso. possível é diferente. Quem escolheu o empreendedorismo já sabe que não é vida fácil. Esquece isso, é vida possível, estilo de vida. É. Então, aqui a gente pode pensar em conciliar esse sucesso com o bem-estar em um pilar essencial que todo empreendedor precisa, empreendedor aí, precisa aplicar na sua vida. Para mim, aqui é a fonte, é a base do bem-estar e do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Hum. Todo ser humano, na verdade, deveria praticar isso aqui, mas para empreendedores é igual respirar e comer. É hoje, Imaculada, é hoje que nós vamos pegar esses empreendedores aqui. Eu quero saber quem é que faz isso. Presta atenção. Hum. Esse pilar essencial tem a ver com pausas inteligentes. Aprender a incluir na rotina pausas. Pausas para quê? Nós vamos falar aqui alguns aspectos dessas pausas. E aqui eu vou falar para perfil executor, aquele que faz e depois pensa, Hum. Nem conheço pessoa assim, conheço ninguém. aqueles perfis assim que não planejam, pausar para quê? Eu estou tão cheio de coisa para fazer, Eu não pausar para tenho quê? Eu tempo mal tenho tempo para pausar. para parar. É isso mesmo. Não tem tempo para parar. É inclusive a causa aí de muitas empresas não chegarem nem a 6 anos de existência por causa disso aqui, ó. Não tem pausas estratégicas inteligentes. Eu chamo de pausas inteligentes, mas é o quê? Vamos falar do primeiro aspecto. A gente precisa, quando a gente fala de bem-estar, obviamente, a gente está falando do ambiente, do nosso entorno. Aham. Bom, a gente precisa cuidar do nosso entorno, do que está acontecendo fora de nós, para que isso promova aí a qualidade de vida, promova a paz, a felicidade que a gente está buscando. Tem aquela que é interna e tem aquela também que o meio vai contribuir para isso. E Sim. essa pausa inteligente tem a ver com você olhar para o negócio, uma coisinha chamada planejamento do negócio. E agora eu quero que vocês me digam aqui, quem tem o costume de planejar o negócio? Digita um aqui nos comentários para a gente saber. Vai Eu não ganhar vou nem um colocar ovo, porque parabéns. se eu não planejar, eu não vivo, né? É, depois que você entende que você não sabe fazer, porque é aquela coisa, os perfis comportamentais, eles têm as suas limitações, né? E como você falou aí do executor, e aí é que a gente fala do dominante, o influente, são os perfis que têm mais dificuldade de planejar. Isso aí eu sinto na pele todos os dias. E essas pausas, às vezes, elas têm que ser forçadas para você pegar fôlego. Depois que Exato, você entende que isso é necessário, você não se culpa por estar à toa. Isso é muito exato. interessante.
É muito Olha, interessante falar. Eu pego muito cliente dominante e influente, altamente estressado, altamente exato. assim, pressão alta, glicose, É, todas as taxas de topo por estresse. Por estresse. exato. Uma vez eu ouvi um perfil, eu acho que ele tinha, não sei se era influente e dominante, ou estável dominante. Eu sei que estava assim, aquele perfil conflitando. E ele falando assim, ele queria paz, queria acordar, tomar o café dele, mas o jeito, o perfil dele fazia ele criar o próprio caos. Ele É, disse essa frase: eu crio o meu próprio caos. Porque ao mesmo tempo que ele busca essa paz, essa tranquilidade, ali naquela sede de fazer as coisas, de ter as ideias e tudo mais, ele tinha um perfil assim que eu sei que dava ruim para ele, que ele precisava trabalhar isso. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de planejamento de negócio, parece algo óbvio, só que não, e não no Brasil, né? Então, a gente precisa ter meta aqui no planejamento, que a gente começa a se proteger, se blindar, a gente começa a cultivar esse bem-estar que a gente busca. Então, se a gente quer uhum. mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente precisa planejar o nosso negócio, precisa ter metas realistas. Não é fazer tudo que aparece, é fazer de forma estratégica. Tem um monte de ações que a gente vai fazer no nosso negócio que não vai ser prioridade, mas a gente não vai saber se a gente não fizer um planejamento. Então, esse planejamento ele precisa ser anual. Desculpa, gente, eu estou numa tosse aqui. Peguei uma gripe junto com suspeita de dengue, pronto, agora que eu estou melhorando. Então, vamos pensar nessa questão do planejamento anual. Tem que colocar na agenda. Eu vou parar um dia, eu vou parar algumas horas no meu ano para fazer o planejamento do meu negócio. E aí entra o planejamento do negócio, ter clareza dessas metas, ter clareza do faturamento que quer alcançar e qual é o caminho a ser percorrido para chegar nesse faturamento. E saber que o faturamento não é tudo que a gente pode gastar. Aí tem pão para manga aqui Ah, que a gente vai nem pensar. começa. Você nem começa, vai começar a puxar a orelha. Nem começa. Essa parte do A analítico aí, que eu gente sei que é gasta. mais analítica, vocês acham que é tudo fácil. Não é fácil, não. O influente, então, ele sofre pra caramba, que eu sei. Os meus clientes Aqui, ó. influentes, eles têm sofrimento eterno por causa disso. É melhor Então, não, contratar um analítico para trabalhar junto com ele do que ele tentar fazer, porque eles não, sofrem fazer. exato, exato. Olha, todos os perfis são muito importantes. Tem os da iniciativa, Sim, tem os da acabativa e os do processo, né, e Clara? isso aí. Todos são É, essenciais aí para a sobrevivência do negócio. vital. Por isso que quando você vai buscar ver Sebrae, Senac, eles falam muito de faça seu plano de negócio. Plano de Aí, negócio é chatíssimo para fazer, é chato pra caramba. Mas quando você começa a escrever esse modelo de negócio, gente, é um aprendizado. Você precisa exato, construir aqui o que você quer daqui a 10 anos, para a empresa passar dos 10, tá? exato. E quando eu aprendi isso na faculdade, né, que eu me formei em administração para trabalhar com business coaching. Eu fiz a graduação, já era graduada em outra área e fiz a graduação, além das especializações. E a gente foi fazer o plano de negócio, falei, gente, mas que troço chato é esse? Dá para pagar alguém para fazer? Pelo amor de Deus? Aí ela falou, dá, você contrata o consultor, mas é caro. E o interessante não é você pagar o consultor, é você pagar o consultor sabendo que ele vai fazer. Tem Sim, detalhe. Então, empreender, pessoal, vocês têm que aprender o que é gestão. O que é exato. gestão. É a mínima. Não tem que fazer tudo porque a gente não é perfeito. Mas se não Não, não, é isso mínimo que a Gisele está falando do planejamento, fica muito difícil você enxergar, prever os riscos, exato. prever os ganhos, as perdas, né? E é muito legal Isso, quando você consegue fazer, é muito bacana, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Que você prevê X de faturamento no ano. Ainda mais os MEIs, né? Você trabalha com muito MEI, né? O MEI ele tem um isso, valor que ele pode faturar por ano, que é 80 e poucos mil reais. Aí você exato. prevê, então tá, eu vou faturar 80 mil reais do MEI.
Não faz nada desde janeiro para ver se você vai faturar. Não fatura, não. Não fatura, não. E tem que Você, pensar. desde janeiro, entendeu? Aí você Exato. vai fazendo, e passa dificuldade, tarará. Quando chega em dezembro, que você vai fazer o imposto de renda, quem não fez é a hora de fazer agora, inclusive, lembrando os meses, que você vê que deu assim, 74, 75, você fica, ai, que quase chegou. Aí você se motiva, porque nós somos seres que precisamos de recompensa. O seu esforço tem que ter resultado. Aí, se não chegou no total, mas pelo menos chegou na beirinha, você já fala, opa, pro ano que vem eu consigo chegar nesse tal dos 80 mil. E, de repente, você passa desses 80. E você fica, eu tenho que mudar minha empresa de tipo. Que legal. Gente, isso é gratificação. Se Exato. você fizer o que a gente está dando de diquinha aqui, que eu sei que tudo isso que ela está falando é difícil pra caramba. É, Eu sei que é, sabe? olha, Eu sei. Quando você consegue, o resultado, a colheita é inevitável, aquilo que está na é Bíblia. isso. Exato, exato. Bíblia Quando a gente pensa, o planejamento tem um jeito certo de fazer, tem. né? Tem um método para fazer um planejamento estratégico para a empresa. O que que acontece? Por que que a gente fala que isso tem a ver com bem-estar e ajuda a gente a alcançar o sucesso e a conciliar aí, né, esse sucesso com bem-estar? Porque aqui a gente consegue antecipar ações, a gente se prepara. Aqui a gente consegue se motivar, como a Imaculada falou, porque a gente tem uma visão clara de futuro, a gente consegue ali visualizar os ganhos desse processo, Uhum. evita uma série de dor de cabeça, essa questão mesmo aí de chegar nos 81 mil no ano. Você está chegando perto, você já sabe, você já tem o seu planejamento, você sabe se dá para ir, se não dá. Você vai buscar ações aí dentro do seu negócio. Ou seja, não tem a ver só com boa intenção, tem a ver com essa cabecinha aí boa para gestão. Ah, e quem não tem perfil para isso, né? Não dá para delegar? Dá para delegar? Se não der para delegar, olha, todo ser humano na face da Terra funcional pode aprender a desenvolver competências. Pode Tem, não ser fácil. O esforço para quem não tem o perfil planejador, ele vai ser um pouco maior, tem. mas aí entra em jogo o seguinte: o que que essa pessoa quer? Ela quer um negócio, ela quer ter uma carreira empreendedora ou não? Se quer, aí esse vai se tornar um detalhe no processo. É, Ela tem que aprender o seu um recurso, planejamento né? estratégico. É um recurso que ela tem que adquirir. São os Exato. recursos E internos. aí entra, dentro desse aspecto aí, né, que a gente está falando assim, do meio, ajudando aí nessa construção do bem-estar, a gente está falando também do planejamento pessoal. Olha, gente, eu falo isso, parece loucura, né? Mas eu vi um palestrante falando isso, eu achei o máximo, de um idoso, de um senhor. Ele deu uma palestra, eu não vou lembrar o nome, gente, mas vocês podem procurar aí na internet. Ele falou o seguinte, que ele fez um planejamento para a vida dele até os 80, e dos 80, o que que ele fez? Ele fez o planejamento para os próximos 20. Eu achei isso o máximo. E aí, o que que eu fiz? Peguei a ferramenta, o roadmap, que a gente utiliza aí, né, nos planejamentos de vida, e Uhum. fiz o meu para 80 anos de idade. Quem sou eu com 80 anos? E é extraordinário, porque é óbvio, né? O meu futuro está nas mãos de Deus, o amanhã a Deus pertence. Só que o que eu digo é o seguinte: a gente precisa usar a cabecinha que o Papai do Céu nos deu, que ela não está aqui para enfeite. Nós temos uma capacidade de antecipar ações, de sonhar junto, de participar da vida, e não de entregar a vida para Deus fazer tudo. Seja o Então, que Deus quiser. A palavra que a gente mais ouve. pelo amor de Jesus Cristo, nunca foi assim na minha É, vida. mas Então, não faça isso. tá na Bíblia, tá? Eu não sou, eu sou cristã, mas eu não sei de cor, não. Tem gente que tem facilidade de decorar a Bíblia que eu acho incrível. Eu não tenho. Só sei que tá na Bíblia que Deus deu lá os talentos, né? Que o fazendeiro deu lá, como é que a gente fala? Deu os talentos para o seu Parábola do funcionário. talento. Isso, deu talento para funcionário. Deu três para um, dois para outro, um para o outro. Teve um que fez crescer, tal, multiplicou, e o cara falou: ah, que legal, vou te dar mais. Porque você fez render, eu Exato, vou te dar mais pouquinho, exato. mais facilidade. O outro guardou, né? Guardou, tal, com medo Sim, de perder. E o teve o que enterrou o tal do talento. O que enterrou o tal do talento exato. com medo
de perder. Depois você Isso, lê direito, vocês podem pesquisar na Bíblia que está lá, né? exato. Mas, gente, é isso. Todos nós temos os nossos talentos. A maioria das pessoas passa a vida inteira com os talentos enterrado, enterrado. Não usa a sua capacidade para ser feliz, para ter uma vida de sucesso. Porque não Exato. sabem, porque não são estimulados a saber também. Ou às Exato. vezes, Também. não é? E outra, eu saber usar os recursos que a vida me dá, a gente é cheio de travas, né? A gente vai aprendendo aí ao longo da vida. Então, eu Isso. sei quais são essas habilidades, esses talentos, mas eu não consigo. Precisa do direcionamento, do acompanhamento. Às vezes a pessoa não consegue sozinha. Exatamente. Lida Facilitação. com Aí que isso. entra. Buscar ajuda. E nem sempre há Exato, ajuda. Quando eu não consigo fazer por mim mesmo, aí a gente tem que quebrar um pouco o orgulho, né? Dar um pouco a tapa-cara. A cara a tapa. exato, E buscar exato. ou uma terapia, né? Coach não é terapia. Busca. Nós trabalhamos com facilitação. Nós somos um processo de facilitação de resultado. Então, ó, Exatamente. já indiquei cliente meu para terapia, para psicólogo, psiquiatra, já Sim, indiquei para psicanálise, já indiquei. Mas e tem psicólogo que indica coach, indica cliente para mim. Fica eu e a exato. psicóloga trabalhando com a É uma pessoa. parceria. Porque É são uma coisas parceria. diferentes, são coisas diferentes, né? Mas, Então, você buscar ajuda, entender que, olha, eu não estou achando o caminho, meu Deus, o que está acontecendo? Procura, exato. procura saber, né? Procura uma pessoa para te ajudar a facilitar isso aí, essa abertura de olhar, né? Exato. Então, se a gente pensa no esse planejamento, gente, planejamento não é, tentar controlar o futuro a ponto de se engessar no caminho, não é isso. Pode. É, estimular o sonho, estimular a expectativa, criatividade, é saber se o que você está plantando hoje é coerente e compatível com o que você está esperando colher. Análise, para você ter Análise. esperança. Como dar Exato, alimenta. esperançar. As Porque a pessoas esperança. Pode falar, Imaculada. as pessoas desaprenderam a ter esperança. Exato. E a esperança, aí você citou a Bíblia, eu vou citar Jeremias, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por quê? A gente vai alimentar a esperança, essa expectativa positiva, através dos pensamentos, do que a gente visualiza. Então, a gente alimenta a esperança. Empreendedor sem esperança, olha, vai matar o negócio. Não dá. Esperança a gente tem que cultivar. Ter essa visão de futuro, isso aí alimenta a esperança, né? Enxergar um caminho possível, ter estratégias aí realistas, né? Racionais. É unir o emocional com o racional e transformar isso em um caminho possível para o empreendedor e a empreendedora, né? Aí é um caminho, tem o caminho Tornar coletivo possível. possível. Então, aqui nós falamos, eu vou ter que agilizar aqui para a gente não estender. Nós É, estamos falando aqui sobre como conciliar sucesso e crescimento na carreira empreendedora, com o bem-estar aí para empreendedores que geralmente são todos eles estão muito ocupados, não é? Como é que a gente faz isso? Aqui nós estamos dando um pilar essencial, que são essas pausas inteligentes. Aqui nós falamos do primeiro aspecto, que é de olhar para o negócio, olhar para a vida pessoal, para o entorno, para aquilo que está querendo, para as metas e montar um planejamento. sim, O planejamento ele vai meio que ajudar nesse processo, nessa necessidade de equilibrar aí vida é o pessoal e profissional. mínimo. Importantíssimo. Mínimo É, necessário. Agora existe um segundo aspecto aí dessas pausas inteligentes, de abrir espaço na agenda, para cuidar um pouquinho da mente. Olha, quando a gente fala sobre sucesso, para mim, sucesso também é isso. É você saber o que você construiu, sabendo que você está lúcida. Você uhum. não surtou no processo, sabe? Porque a pessoa que surtou no processo, ela não consegue produzir mais nada. Isso aí. Então, tem que ter saúde mental, né? Saúde emocional. E a gente precisa cuidar da nossa cabecinha. Então, existe aí um princípio, né, que a gente trabalha isso em treinamentos, gestão de pessoas, desenvolvimento de líderes, que é o foco na solução. Aí Uhum. nós vamos
ser redundante aqui, né? Nós vamos usar sempre esse exemplo do copo meio cheio, do copo, né, meio vazio. Depende de como você enxerga a vida, as coisas que acontecem. Ou você vai enxergar tudo como o fim, ou tudo como um começo. Depende de como você vai enxergar a realidade. E essa mentalidade, como é que a gente cuida da nossa mente, né? Virando essa chave. Ou eu sou aquela que só enxerga o problema, só enxerga o que pode dar errado, ou eu sou aquela que enxerga os problemas e as situações como oportunidade. Ah, aí tem aquele livro do Mindset, que é o Mindset fixo, e o Mindset crescimento, que encaixa direitinho no que você falou. Exato. Eu comecei a ler esse livro, não terminei não, exato. E Fantástico. aí, o que acontece? Da mesma forma que a gente treinou a focar no problema sem solução, a gente pode exercitar essa mentalidade focada em soluções. Sim. Então, chega um problema para mim, ou eu vou chorar, lamentar e ficar nesse ciclo do caos, ou eu vou ah, ter essa mentalidade de empreendedor que a gente transforma o caos em oportunidade. Uhum. Não é? As coisas vêm para nós, Nada do limão, né? exato. Mas aqui, pode chorar, viu, gente? Que eu não sou daquelas, a gente é durona, a gente não. Não, eu choro, tá? Quero dizer que a gente é humano, a gente chora. É, Sim, a gente e às sofre, sim. Só que vezes, aí tem aquele negócio, Gisele, fazendo uma adendo aí, que às vezes a sociedade faz com que, principalmente as mulheres, tenham medo de demonstrar a fragilidade. Os homens não se mostram vulneráveis mesmo, são sempre os machões, não podem é, chorar, não podem ficar tristes, não podem nada, se gera um estresse enorme. E a mulher que tem o lado mais emocional, independente do perfil comportamental, as mulheres são mais emocionais, é comprovado pela ciência, né? Porque por causa do cérebro. exato, E aí as mulheres acabam se masculinizando muito para ficarem mais fortes, para se impor mais no mercado, para que as pessoas a respeitem. Isso acredito exato, tremenda agressão exato. à feminilidade. Porque exato, eu falo muito sobre essa questão da produtividade feminina. Existe uma diferença quando a gente vai pensar em produtividade, isso no empreendedorismo é primordial, Uhum. considerando as particularidades do feminino, porque nós somos mais emocionais, a gente tem um ciclo menstrual. Sim, Isso muda a nossa percepção. totalmente. Aham. Dependendo da fase do mês que você tiver, o seu faturamento caiu, o mundo parece que está acabando. Dependendo do período do mês em que você estiver, você está de boa. Então, a gente precisa conhecer a gente, os nossos ciclos e essas particularidades, porque a gente vai, opa, isso aqui, peraí. Você já consegue identificar, fazer um mapeamento do seu ciclo. Parece uma coisa boba para as mulheres hoje, muitas masculinizadas pelo mercado de trabalho, que não considera isso. Você tem que ensinar a mulher. Eu atendi uma cliente esses dias, eu falei assim, olha, faz o seu, você já fez alguma vez o seu mapeamento do ciclo? Não, não faz, não sabe fazer. Mapeamento do ciclo e dos estados Uhum. emocionais. Faz isso e vê como impacta a sua produtividade. Então, a gente precisa considerar, isso tem a ver com bem-estar, considerar o seu corpo aí nesse processo e as alterações hormonais. A gente precisa considerar isso. Então, aqui eu falei do aspecto mental para promover essa conciliação de sucesso e bem-estar, é desenvolver essa mentalidade, é treino. A gente treina esse Uhum. foco em soluções. Não quer dizer que a gente vai ser ciborgue, que a gente vai dar conta de tudo e que a gente não pode sofrer, não pode chorar, não é nada disso. É só um modo da gente lidar com os problemas que com certeza surgem e surgirão, não é? E Uhum. outra, segunda coisa, usar a tecnologia a nosso favor. A gente não Uhum. pode ficar deixando tudo na nossa mente. Empreendedor não pode fazer isso. A gente tem a gestão da empresa, a gente tem aí uma série de questões e a gente tem que tirar da mente e usar a tecnologia a nosso favor. Eu falo que eu amo papel, penso escrevendo. Ok, mas eu cedi aí aos encantos da tecnologia. Então, tem Precisa, várias, né? Uma planilha várias. no Excel para colocar suas contas, mesmo que não fique tudo lá, que às vezes a gente não tem tempo nem de botar os troços lá, mas a gente tem que fazer o mínimo da organização para não falir.
Gente, olha, esse planejamento, eu falei do planejamento pessoal e de negócio anual, mas tem ele semestral, tem ele mensal, tem ele semanal e tem diário. Tem. Então, antes de dormir, você pode ali as 6 tarefas prioritárias, 3 a 6 tarefas mais importantes para o dia seguinte. Você já está orientando, dando foco ao seu cérebro para o dia seguinte. Vai começar o trabalho pela manhã, dá uma olhada nas tarefas que tem, e eu gosto de fazer isso, estou falando o que eu faço. Ó, De manhã cedo eu vou lá e ó, numero. semanal, tá vendo? Eu gosto desse Exato. planner aqui, porque ele traz essa parte Show. semanal, tá vendo? E olha, eu vou dar uma dica Eu uso. maravilhosa. Maravilhosa para quem é desorganizado. Essa canetinha que apaga. Ai, que Você show. escreve, porque assim, a gente trabalha com cliente, sabe que cliente do nada desmarca, né? É uma coisa que é É, impressionante. Então, além de marcar ali no Zoom, que eu já deixo agendado, eu marco aqui. E aí eu estou confirmando a agenda, alguém desmarcou, você vem com a borrachinha aqui e apaga, porque eu não gosto muito de lápis, eu acho que não fica muito visível. E sei lá, não nossa, gosto muito de também. lápis, não. Aí eu consegui essas canetinhas fantasma. Só que elas Ai, desaparecem que com o legal. escuro, então não vai esquentar a agenda, não, que desaparece com calor. Hoje Mas em assim, dia já tem os tablets, né? Que você escreve tem. e Mas ali para quem assim, usa. sabe? Mas eu acho que não substitui para papel, não. Essa geração é bem digitalizada, mas eu acho que Exato. falta esse movimento Tem um nome que vocês dão para isso, pedagogos, professores, É, que é é. Você vai esse, essa conexão. elaborar. Tem Exato, um nome que eu vou esquecer agora, mas é bem cognitivo, né? Bem. exato. Isso aí faz Eu falta. sinto isso, exatamente. Todo Aí, ano mas eu tem compro umas. planner. Todo ano eu compro planner que tem o mensal, semanal e anual. O anual é que eu tenho mais dificuldade de fazer, tá, gente? Não vou falar com vocês que eu É, sou perfeita, não. Porque isso para mim ainda é difícil. Eu enxergo, mas eu extenso, não exato. consigo escrever. Tem, Escrevo pouco. na verdade, só a título de ver se a meta é realista, de repente você Sim, pode ali. Você vai fazer o plano, a meta anual e vai desmembrando ela ali, isso. por semestre, por mês, por semana e por dia, até você achar as tarefas É três. importantes daí dentro da prioridade. É São as tarefas planejamento, né? Aquelas que não podem faltar. Que se você fizer, você vai chegar realmente aí onde você planejou minimamente, né? Então, aqui você entra com essa pausa, 5 minutos à noite, 5 minutos pela manhã. Você dá mais foco ali às suas tarefas. Isso ajuda a dar uma sensação de organização mental. Isso ajuda você a ter aquela sensação de que tá mais leve, né? Mais sim. organizado, você dá conta. E a cada tarefa executada, dá uma ticada ali, se você quiser, né? Essa questão de comemorar, nossa, que bacana. Eu não fiz tudo que eu queria, porque empreendedor é assim, tem 1 milhão de tarefas para fazer, nem sempre consegue fazer tudo num dia só. Gera uma Aceite, ansiedade que dói bem. enorme. E aí, mais aquelas tarefas prioritárias do dia você executou, então parabéns, comemora, olha, que bacana. Consegui fazer bastante coisa hoje, comemora e vai descansar em paz. Isso tudo tem a ver com estimular o bem-estar. Olha só, essa questão de tecnologia que nós falamos aqui, tem várias, nós não vamos citar aqui, mas aí tem um Ah, nós monte vamos aqui marcar que essa pode live, Gisele. Eu já falar. vi que nós temos muito pano para manga. A gente pode fazer aí uma vez por mês, deixar agendado, né? Para trazer essa discussão Show. das mães empreendedoras. Eu Exato. conheço muitas mães que são, por exemplo, de empresas, fundadoras de empresa, e que os filhos estão assumindo as empresas, e essas mães ainda estão novas, 55, 60 anos, 65. Eu falo nova, gente, porque a expectativa de vida aumentou pra caramba. E as pessoas estão Exato. ficando jovens, são Exato. jovens ainda, né? Ainda a cabeça está cheia de ideia, dependendo do perfil, então, se deixar vai até os 200 anos, porque o que não falta é ideia. Então, Exato. é muito importante a gente trazer esse assunto de novo, eu acho, sabe? É o Ótimo. mesmo assunto. Sim, E e a a gente gente aprofundar. isso, a gente aprofundar, porque o nosso tempo é pouco. O nosso tempo é pouco. A Exato. gente está mais do que eu tinha planejado, né? Mas vamos planejar assim, a gente combina depois, eu já Vamos. deixo agendado na minha listinha ali do perfil, e as Ok. pessoas vão entrando. A gente pode até fazer uma live maior, de repente, no YouTube, que eu estou começando a Sim, movimentar o YouTube também, né, para ter conteúdo lá. E lá você tem, show de assim, bola. uma abertura legal de conteúdo, eu acho bem bacana lá, Lá mas a gente é. conversa fora.
e a gente programa Sim, isso aí, certo? E eu quero certo. agradecer a você, adorei o que você falou, eu sei, tem coisa que foi puxando a orelha para mim, eu sei também, mas tudo bem, a gente já, minha culpa, né? A gente bate o peito. E eu quero te agradecer muito pela sua disposição, que eu sei que a sua vida é corrida, né? Mãe, é profissional, ainda é mentora. Eu sei que não é fácil ser quem a gente se propõe a ser, né? Você sabe todo Sim, do trabalho que tem que ter, dos estudos que a gente tem que fazer, dos livros, dos cursos, que a gente fez alguns cursos juntas. já. Não é só falar que tem que ser de verdade, né? Tem que ser de É verdade. verdade, E eu é tô verdade. com a xará aqui, menina. Maria Imaculada. É a primeira vez que tem duas Imaculadas na live só. Olha aqui. Que delícia, minha Olha lá. gente. A gente Essa nem eu quero saber interagiu se é aqui, minha né? prima. Eu quero saber se é minha prima. Aqui na minha família tem trocentas Imaculadas. Só que pela fotinho pequena eu não tô sabendo. E pelo nome, eu não tô me lembrando se é prima. Eu Olha tenho aqui, uma. ó. Boa noite, Imaculada. Manda um alô para mim, É o Gustavo. Gustavo. O Gustavo foi meu vizinho aqui no Espírito Santo. Ele mudou para Nova Friburgo, um fofo, uma gracinha de pessoa, né? Ele está sempre Legal. prestigiando a gente, a ele, o Stefano, sou Edson Nacarrara. Obrigada, sou Edson, por ter participado. É minha prima. É minha prima, eu Ah, tá sabia. vendo? Eu não encontro duas Imaculadas na live só. Prima, eu vou contar a história. A minha avó fez uma promessa que as netas dela, as primeiras netas dos casamentos dos filhos, eram 13, chamaria Imaculada. Então, tem um monte de Maria Imaculada, esse aqui me achará por causa disso, né? Tem a Maria Imaculada, Gente, tem a que Imaculada. vantagem. Essa Maria Imaculada, eu estou em dúvida se ela é. Deixa eu lembrar. Se não me engano, o pai dela gostava do meu nome e tinha um negócio da minha avó. É uma confusão assim. Eu sei que quando a gente encontra, é muito Eita, engraçado. Quando que encontra a família, tem bacana. várias Marias Imaculadas, tem Imaculada Maria também. É muito legal. Coisa de mineiro, né? A E gente, como todo é mundo que é da vocês roça. chamam umas às outras quando vocês se É reúnem? uma confusão danada, porque chama Imaculada, todo mundo olha. É muito legal. Eu sou a Má. Eu sou a Má. O meu apelido é Má. Aí tem umas que são acostumadas a chamar de Maria. Eu não tenho o hábito de me chamarem de Maria. Eu sou a Má. Quer dizer, eu não sou má, não. É Ai, que o apelido ótimo. né? A gente é boazinha. Então, obrigada, prima, por participar. Obrigada mesmo. Obrigada a Obrigada, todas e todos Clara, lá vocês. de Petrolina, um doce de pessoa também. Obrigada, Gustavo. Ana Paula, lá da Bahia, obrigada também. Nossa, que bacana, viu? Tem também o Marion, também contador, obrigada pela presença. O Fabiano, que é lá de Venda Nova, obrigada. Alguns eu não sei de onde é, não. Alguns é porque eu conheço, são clientes meus, alguma coisa assim, né? Venda Nova, Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte? É Venda Nova do Imigrante. Aqui no Ah, tá. Espírito Santo, na região serrana ali, né? Que dizer que estava um calor danado naquele lugar que estava previsão de tempestade. E também a Camila, a Emerson, o pessoal que entrou, né? Agradeço a todos vocês. Eu vou tirar aqui o comentário, Gisele, só para a gente tirar uma foto. Tá. E me manda para eu postar lá no meu perfil, hein? Agora eu já aprendi a tirar a foto aqui, não está desligando mais, não. Aí eu mando lá para você postar. Pessoal, muito obrigada a todos vocês, tá? E lembrando que quinta-feira tem a live com a Fernanda, ela é coach também, é Master Coach. Ela é consultora do Sebrae, nessa coisa de empreendedorismo. Vai ser uma super live, que ela, assim como Gisele, tem experiência com empreendedores, né? Com os perrengues dos empreendedores. Então, marca aí para você participar também, tá bom? Boa noite para todos vocês, fiquem com Deus e bom descanso para todo mundo, tá bom? Gisele, muito obrigada. Beijo, Obrigada. abração.